O atual processo de globalização é uma única forma de utilizar os recursos que a humanidade pôde gerar neste fim de século, mas utilizá-los de forma que me parece perversa. Então, a crítica essencial é essa. A humanidade, durante 2 séculos, sonhou com a possibilidade de uma ciência ao serviço do homem, e quando isso se obtém, exatamente esses objetivos são, digamos assim, deixados de lado para que essa globalização que nós estamos presenciando sirva um número extremamente limitado, não só de pessoas, mas também um número limitado de empresas e um número limitado de instituições. Quem sabe essa é a crítica essencial que eu certamente vou desdobrar com outras perguntas que sejam eventualmente feitas. E aí, pessoal, beleza? Tudo certo, tranquilo e sossegado com todos e todas vocês? Eu espero que sim, e eu espero que vocês estejam preparadíssimos para esta questão, para esse item do Enem 2022, que começa nos dizendo o seguinte: uma nova economia surgiu em escala global no último quartel do século XX. Chamo-a de informacional, global e em rede, para identificar suas características fundamentais e diferenciadas e enfatizar sua interligação. É informacional porque depende basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos. É global porque seus componentes estão organizados em escala global, diretamente ou mediante uma rede de conexões entre agentes econômicos. É rede porque é feita em uma rede global de interação entre redes empresariais. Qual mudança estrutural é resultado da forma de organização econômica caracterizada, descrita no texto? Então, esse texto aqui, do Manuel Castells, de um livro muito interessante chamado A Sociedade em Rede, a Era da Informação, uma leitura que vale a pena vocês fazerem, ela tenta nos trazer à luz das consequências de um período da história econômica, política e social do século XX, que começa a se descortinar no final do século XX, que é uma das etapas, uma das fases do capitalismo, a globalização. Porque não existem, vamos dizer assim, consensos sobre quando exatamente a globalização teria começado. Por isso, os autores têm visões muito diferentes sobre esse processo, claro, com muitas convergências. Por exemplo, existe um autor chamado Marshall McLuhan, muito estudado pelo pessoal da comunicação, por exemplo, que falava da ideia da presença de uma aldeia global, cada vez mais um mundo sem fronteiras, onde a cultura, as pessoas, as ideias, os negócios, em conexão cada vez mais próxima, com trocas cada vez mais intensas, aos poucos conseguiriam derrubar os muros, derrubar as fronteiras do pensamento, levando a uma espécie de uma grande aldeia global. Aliás, teve até uma certa emissora de televisão que fazia, no final da sua programação nos anos 70, por exemplo, trazia, na verdade, essa ideia da aldeia global, né? A ideia de um mundo cada vez mais conectado pela dinâmica avançada da comunicação, que, aliás, era um lema que essa emissora utilizava nas vinhetas, né, do intervalo de um programa para outro, né? Então, o Marshall McLuhan traz essa ideia da aldeia global. O Joseph Stiglitz, que aí é um cara mais da área da economia, por exemplo, ele vai falar mais sobre a queda de barreiras, mas essa queda de barreiras muito associadas a processos como a redução dos custos, e isso permitindo uma maior competitividade, ou seja, uma oferta maior de produtos, porque a escala de produção é cada vez mais global, pensa-se cada vez mais globalmente. E temos, é claro, um outro camarada, um tal de Milton Santos, geógrafo, uma das personalidades da ciência brasileira no século XX, que falava do período técnico-científico informacional. Esse período técnico-científico informacional
caracterizado por não só pela informação, mas pela informação que produz conhecimento e esse conhecimento que vai aprimorando a ciência e as suas técnicas, sendo que por isso essa técnica, essa ciência e essa informação, elas até vão fazer parte de um outro termo que tem a ver com a formação de uma sociedade da informação. Aliás, a sociedade da informação é uma das características do capitalismo e da globalização enquanto fenômeno contemporâneo, que vai se descortinar junto com fenômenos como o neoliberalismo e se tornar mais forte ali na década de 70. Aliás, falando em globalização, a gente pode falar desse capitalismo informacional como uma das características da globalização, porque o capitalismo informacional tem a ver com a circulação de fluxos financeiros, fluxos de decisões, fluxos virtuais. O dinheiro, por exemplo, ele já é cada vez menos físico, cada vez menos tocável, tangível, para atingir um caráter intangível, que não pode ser facilmente tocado. Uma parte do dinheiro que usamos, por exemplo, é virtual. Então, a informação que vira dinheiro, por exemplo, está dentro desse capitalismo informacional. A gente poderia pensar também sobre o neoliberalismo enquanto processo econômico, porque os países vão adotando princípios do neoliberalismo, mas a partir do liberalismo clássico, só que com uma nova roupagem. Então, alguns valores como livre iniciativa ou Estado mínimo, elas aparecem no liberalismo clássico e no neoliberalismo. Mas aqui, obviamente, há a roupagem do século XX e do Estado no século XX, que, por exemplo, precisa ser privatizado. Empresas têm que ser privatizadas para que o Estado reduza o tamanho, para que a competitividade aumente. Então, essas ideias ligadas ao neoliberalismo também aparecem na globalização. A nova ordem mundial também é um fator que acaba contribuindo para que a globalização, enquanto processo, acabasse ganhando força. Com o fim da União Soviética, do mundo socialista soviético e a ascensão dos Estados Unidos enquanto superpotência, que agora já não tem mais, digamos, um competidor, a nova ordem mundial também acaba contribuindo para que a globalização enquanto processo pudesse expandir os seus valores. Claro que os Estados Unidos, por exemplo, enquanto superpotência do século XX, passaram a enfrentar problemas logo após o fim da União Soviética, e o que levou a questionamento sobre um mundo unipolar, com um único polo de poder, somando-se a isso a ascensão de novos protagonistas, de novos atores no cenário global. Por exemplo, a China, por exemplo, os BRICS, por exemplo, a União Europeia, unida ela é muito forte. Então, isso começou a pôr pontos de interrogação. Será que temos uma ordem mundial unipolar ou multipolar? Acabei de falar de sociedade da informação. É verdade que a informação passou a ser algo decisivo, porque as redes passaram a difundir cada vez mais informação. Mas, atualmente, nós percebemos que essa informação, ela precisa virar conhecimento. Então, atualmente, até se fala muito mais de uma sociedade do conhecimento do que apenas de uma sociedade da informação. Porque a informação e as redes virtuais, elas estão cada vez mais difundidas. Então, essa informação, ela precisa virar conhecimento, para que esse conhecimento se transforme, por exemplo, em novos produtos, em novas dinâmicas, em uma produção, por exemplo, que ganhe até um caráter material. Outro elemento importante é a presença do sistema financeiro e das grandes corporações, que têm se tornado cada vez maiores. São comuns os processos de fusões e aquisições de empresas menores por empresas maiores, criando conglomerados gigantescos e que controlam atividades econômicas de setores inteiros e de muitos países. E isso tem levado, inclusive, às contradições. Por exemplo, as contradições associadas ao aumento das disparidades entre os mais ricos e os mais empobrecidos. Além disso, temos a presença das inovações. As inovações são justamente o resultado do conhecimento adquirido pelos países. Os fluxos mais intensos e, mais do que isso, a capacidade que o capital, que o trabalho, que os fluxos têm de se remobilizar de acordo com as circunstâncias. Se, por exemplo, os custos de produção de um produto em um país se tornam muito altos, as empresas podem migrar a produção para outros locais mais vantajosos, com uma rapidez e com uma facilidade que não eram pensáveis no passado, por conta de facilidades técnicas como os transportes. Enfim, todas essas características da globalização
características do período técnico-científico informacional, características que o Manuel Castells traz lá do século XX, mas que se aplicam perfeitamente ao século XXI. Por isso, quando se fala dessa mudança estrutural, mudança resultado da forma de organização, a gente pode pensar na letra E, na produção sendo desterritorializada. Ora, se o capital consegue se remobilizar rapidamente, é claro que ele vai em busca de condições mais vantajosas, em busca não só de condições econômicas, mas condições políticas, condições culturais que tornem a produção estável em outro lugar. Então a produção ela não precisa ficar mais presa a certos valores. Muito embora, alguns centros decisórios continuem sendo centros decisórios. Por isso ainda existem disparidades significativas entre países mais ricos, detentores da tecnologia, detentores do conhecimento, detentores das patentes e países mais empobrecidos. Nós não podemos falar da fabricação em série na letra A, porque isso está muito ligado ao mundo do começo do século XX, final do XIX, começo do XX, o mundo da produção em série, o mundo do Fordismo e do Taylorismo, que ganham força no comecinho do século XX, o que não é o caso aqui, nem da ampliação dos estoques, que também estão associados a esse valor. Né? Um dos elementos do Fordismo ou do Taylorismo é que você pudesse formar grandes estoques para sempre ter o produto disponível. E aqui a gente está falando de um momento posterior. A letra C fala de fragilização dos cartéis. Pensem aqui, se nós podemos formar conglomerados cada vez maiores, concentrando em poucas mãos as atividades econômicas, a cartelização, ou seja, o agrupamento de alguns fabricantes, de alguns detentores da produção em uma atividade econômica, podendo decidir, inclusive, os preços em uma espécie de combinado, o que pode formar um cartel, é claro que isso pode trazer problemas. E aí, isso acaba tornando a letra C invalidada. E a letra D, padronização de mercadorias. A padronização, gente, ela tem a ver com o mundo industrial lá da época do Fordismo, do Taylorismo, né? Estoques padrão, peças intercambiáveis. Então, isso já está dado. Não é algo da fase tratada no texto, tá bom? Ou seja, só mesmo a letra E para essa questão. Perceberam, pessoal, que embora a gente esteja falando só da desterritorialização, para que você consiga responder um item como esse, você tem que fazer uma incursão pelo mundo capitalista, pela história do capitalismo na sua face mais recente. Então, é bom procurar fontes, dar uma pesquisada em assuntos como capitalismo informacional, período técnico-científico informacional e características da globalização, que aí você se dá muito bem em itens, em questões como essa, tá bom? Por hora é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido e eu espero que vocês continuem nos apreciando e nos acompanhando. Até mais!